Há 57 anos atrás, mais um presidente da República do Brasil não concluía o seu mandato. Se trata do ex-presidente João Goulart, ou Jango, como era popularmente conhecido. Caiu entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964, vítima de um golpe de Estado comandado por militares, mas orquestrado pela classe dominante. Eu defendo a tese de que o golpe de 64 e a ditadura que durou 21 anos representou a vitória do grande capital e a exploração, miséria e repressão da classe trabalhadora. Portanto, precisamos recuar um pouco no tempo para compreender as condições que levaram à queda do Jango. E, nesse sentido, eu gostaria de mencionar a hegemonia e a ascensão do capital multinacional associado com o capital brasileiro, que se consolidou no Brasil nos anos 1950, sobretudo no governo Juscelino Kubitschek, né, e que levou à constituição de um bloco de poder constituído por empresas multinacionais associadas com empresas brasileiras. Essa ascensão do capital internacional, da entrada maciça das multinacionais no Brasil, se tornou um peso econômico, né, de interesses multinacionais na economia brasileira, que se torna um fato político central no final dos anos 50. E é nesse sentido, na virada dos anos 50 para os anos 60, que esse bloco de poder vai constituir o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que são aparelhos privados de hegemonia, composto por intelectuais orgânicos, empresariais e técnico-empresariais, que vão organizar uma campanha ideológica e fizeram a propaganda contra a pauta nacional reformista do populismo janguista, agitaram a bandeira do anticomunismo e ajudaram a derrubar o governo Jango. Então esse é um primeiro elemento que eu queria destacar. A partir dos anos 50 para o começo dos anos 60, a ascensão do capital multinacional no Brasil, se associando com os empresários nacionais, compondo esse bloco que vai fazer oposição à linha nacionalista, reformista de João Goulart. Um segundo elemento que eu queria destacar é o quadro da crise econômica dramática já nos anos 60, no final dos anos 50 para o início dos anos 60, após o mandato de Juscelino Kubitschek e o plano de metas, nós temos uma dívida externa altíssima, inflação, desemprego, aumento do custo de vida e carestia. Portanto, a queda do governo Jango também vai se dar nesse contexto de crise econômica com todos os agravantes sociais. Terceiro elemento, a explosão da luta de classes, principalmente nas décadas de 1950 até o início dos anos 60. Tivemos a greve dos 300 mil, a greve dos 400 mil, a greve dos 700 mil, a greve do 13º. Tínhamos, melhor dizendo, as ligas camponesas aqui no Nordeste, o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, a Frente Parlamentar Nacionalista no Congresso, o CPC, o Centro Popular de Cultura, a União Nacional dos Estudantes, né? O Cinema Novo, o Teatro de Arena, a Canção de Protesto, enfim. Nós tínhamos um Brasil agitado, nós tínhamos uma intensa mobilização de setores populares e de luta de classes na transição dos anos 50 para os anos 60. Quarto ponto. Desde o getulismo, desde Getúlio Vargas, nós tínhamos o populismo como linha política que significava a conciliação entre o capital e o trabalho para desenvolver a modernização capitalista industrial brasileira. O populismo, de Getúlio a Jango, foi justamente uma linha política que
procurava incluir o Brasil numa escalada de modernização capitalista, portanto, fazia a sua industrialização, fazendo algumas concessões à classe trabalhadora, como a legislação trabalhista, por exemplo. Portanto, o populismo tinha como vetor fundamental a conciliação de classes, a conciliação entre o capital e o trabalho. Contudo, há que se considerar que no final dos anos 50 para o começo dos anos 60, esse populismo estava em crise. Há uma crise do populismo, porque a classe trabalhadora brasileira não mais consentia, não mais apoiava a hegemonia do grande capital multinacional e associado. Partiram para a luta de classes no campo e na cidade. Portanto, há uma crise de hegemonia no final dos anos 50 para os anos 60, que é representada nesse conjunto de greves e de lutas sociais, as quais eu já mencionei. Essa crise de hegemonia burguesa se acentuou ainda mais durante o governo Jango. O Jango, ele assume em 61, pela renúncia de Jânio Quadros. Mesmo assim, a condição para que Jango assumisse a presidência da República foi a instituição do parlamentarismo, que não dava poderes ao presidente da República, mas ao primeiro-ministro. Essa foi a condição que os militares e os grandes setores das classes dominante conservadora aceitaram, que Jango chegasse à presidência da República em 61, depois de toda a campanha da legalidade conduzida por Leonel Brizola a partir do Rio Grande do Sul, a partir de Porto Alegre. Mas o governo Jango, ele tentou ainda, entre 61 e 63, sobretudo, também conciliar os interesses entre o capital e o trabalho até onde ele pôde levar. Mas, diante dessas greves, diante da luta de classe, da crise de hegemonia, a qual eu já mencionei, a grande burguesia internacional e nacional, o imperialismo estadunidense, o patronato rural brasileiro e setores conservadores da classe média e dos militares perceberam que essa crise de hegemonia, que a intensa luta de classe efervescente, nesse sentido, esses setores conservadores, eles chamaram as Forças Armadas para dar um golpe autocrático burguês, um golpe preventivo de classe, como definiu Florestan Fernandes. A essa altura do campeonato, depois que Jango já tinha tentado conciliar e perdeu o apoio das classes dominantes, ele decidiu anunciar as reformas de base em um comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964, ao qual foi respondido em São Paulo, no dia 19 de março do mesmo ano, com a Marcha com Deus pela Família, com a participação da igreja e de setores conservadores da classe média paulista. O governo Jango, ele começou em uma crise política, como eu mencionei. Já em 61, para ele chegar à presidência da República, foi necessário a campanha da legalidade organizada em Porto Alegre por Leonel Brizola. E começa com uma crise política e termina o seu mandato, quer dizer, não termina o mandato, ele é botado para fora por um golpe militar, isolado e golpeado, como eu já mencionei. Ele começa numa crise, a solução para ele assumir é o parlamentarismo e termina o seu mandato isolado e golpeado pelos setores conservadores desse bloco que nós estamos chamando de capital multinacional e associado, conduzido pelos militares. Para piorar ainda mais a situação, temos que colocar alguns elementos importantes do ponto de vista dos militares, que são as revoltas dos subalternos. A dos sargentos, teve a revolta dos sargentos. Nas eleições de 62, alguns sargentos tinham sido eleitos para cargos políticos. Em 63, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a elegibilidade dos sargentos, os mandatos deles foram cassados e o presidente do Clube dos Oficiais convocou seus colegas para fazer um protesto. Na verdade, não foi só um protesto, a ideia
foi uma revolta com caráter de insurreição popular nacional, que foi sufocada pelas forças legalistas da alta cúpula das Forças Armadas. E aí intensificou o clima de animosidade no interior das Forças Armadas, porque as Forças Armadas, principalmente o alto escalão, nunca aceitava quebra de hierarquia, indisciplina e o nacionalismo de esquerda que existia entre, sobretudo, grupos subalternos no interior das Forças Armadas. Silvio Frota, para entrar no outro incidente, ministro da Marinha, proibiu o segundo aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. E aí, contrariados, né, os marinheiros contrariados, elaboraram e marcaram outro ato para o Sindicato dos Metalúrgicos. E aí o ministro da Marinha, Silvio Mota, ordenou a prisão dos 12 dirigentes da associação. No dia do evento, o ministro da Marinha, Silvio Mota, ele ordenou a prisão dos marinheiros e cabos e enviou uma tropa de 500 fuzileiros para o Sindicato dos Bancários, 13 tanques para invadir o prédio do sindicato. Só que a tropa de choque que ele enviou negou-se a atacar os seus colegas e aderiram à revolta. Jogaram os capacetes, cinturões e as armas no chão e deram vivas aos marinheiros. Os oficiais da Marinha, claro, da alta cúpula, ficaram indignados quando o presidente Jango deu ordem para que os marinheiros não fossem atacados. E aí, claro, Silvio Frota, ministro da Marinha, se demitiu. E Jango anistiou os marinheiros. Esses dois eventos, revolta de subalternos, a revolta dos sargentos e a revolta dos marinheiros, com a anistia do Jango, colocou mais fogo ainda no âmbito das Forças Armadas e em algum apoio que ele ainda pudesse ter da alta cúpula das Forças Armadas brasileiras. Chegando para os fatos mais curtos e para o dia D. Dia 30 de março, nesse momento já de crise militar no governo, Jango decidiu ir à festa da posse da nova diretoria da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar. Essa festa foi no Automóvel Clube, e era uma festa que completava 40 anos da fundação. E nessa festa, dia 30 de março, Jango fez um discurso. E fez um discurso afinado naquela linha nacionalista, reformista, das reformas de base. Então, chegou o dia 31 de março. No dia 31 de março, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, lança um manifesto à nação, declarando o rompimento daquela casa, do Senado, com o governo Jango e conclamando as Forças Armadas para agir no processo político e restabelecer a ordem. Jango soube ainda, no dia 31 de março, quando estava no Rio de Janeiro, que o general Olímpio Mourão Filho se deslocava com suas tropas de Minas Gerais e marchava para a concretização do golpe militar. O ministro da Guerra, Jair Dantas Ribeiro, estava hospitalizado por razão de uma cirurgia na próstata. E Jango recusava e relutava nomear o outro ministro da Defesa. No Rio de Janeiro, o governador golpista Carlos Lacerda, da UDN, a Polícia Civil já reprimia lideranças do CGT, invadiu a sede da entidade, prendeu vários membros da diretoria e aí os trabalhadores chamaram a greve geral. Em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, os militantes das ligas camponesas ocuparam a prefeitura, delegacia, correios, estação ferroviária, sede da rádio local e a central telefônica, esperando as armas prometidas pelas lideranças. Voltando para o Rio, o governador Carlos Lacerda estava trancado no Palácio da Guanabara. E Jango não deu ordens para prender Lacerda, pois temia uma guerra civil no Brasil. Amaury Cruel, comandante do 2º Exército de São Paulo e amigo pessoal de Jango, ainda insistiu para que o presidente da República abandonasse os comunistas e toda aquela pauta sindicalista e reformista que o Jango havia mencionado no comício. E Jango Jango recusou abandonar
essa pauta nacionalista, reformista, tá? Que estava sendo apregoada, que eram as reformas de base. E aí, Jango se desloca do Rio de Janeiro para Brasília, vai ao Palácio, depois do Palácio ele vai na Granja do Torto, e lá na Granja do Torto ele lança um manifesto à nação. Em seguida, foi para Porto Alegre. Em Porto Alegre, reunidos com o comandante, né, do Terceiro Exército, que fica em Porto Alegre, o coronel Ladário Teles, e com Leonel Brizola e outros generais, Jango solicitou uma avaliação da situação militar. Houve quem achasse que haveria condições de resistir. Era o caso de Brizola e do próprio coronel Ladário Teles. Outros achavam que não havia condições para resistir. Entre esses, Jango. É bom que se diga que alguns deles já sabiam da existência da Operação Brodessan e que os Estados Unidos já estavam armados com uma frota no Caribe para invadir o Brasil em caso de resistência, alegando o risco de uma guerra civil que derramaria um banho de sangue no país. Jango se exila no Uruguai e aí estava consumado um golpe militar e empresarial de 64 que fecharia as portas da democracia burguesa e abriria as portas para uma ditadura militar e empresarial que vai, enfim, impulsionar o desenvolvimento do capitalismo monopolista no Brasil.